Quero começar por agradecer as palavras de Helena Valentim. Quero agradecer também o convite, muito me honra estar aqui. E eu tenho um texto, vou ler um pequeno texto, que tem por título, porque senão tenho medo depois de me perder com o tempo um bocadinho, o título é Escutar a cidade, da violência à esperança, ou do coração regendo a vida. Vou falar de arte e de poesia, essas que são o nosso mais poderoso meio de aceder à vida imaginativa, e ao seu lado de violência e da desonra infligida sobre os povos, mas também de esperança e da necessidade da escuta do mundo e de nós, como forma de acedermos ao outro, esse cujo valor real tendemos hoje a esquecer, porque, por ínvias razões, nos compelem a negligenciar a importância de investir na capacidade humana de encantamento, de relação com a beleza, de produção de pensamento e inquirição, de solidariedade e bondade, palavras que se encontram aliadas do discurso político e que mereciam ser para ele trazidas novamente na convicção mesma da etimologia da palavra política, de polis, cidade. As matérias humanas consideradas supérfluas, como o pensar ou o sonhar, podem ser, como a política, o espaço da comunhão e da comunicação reais. Acredito que toda a violência, o exercício de todos os tipos de violência, porque se baseia na exclusão da interação e da cooperação com os outros, destrói o crescimento do indivíduo e, portanto, dos povos. Penso na frase de Hannah Arendt: vivermos juntos no mundo significa essencialmente que há um mundo de coisas entre aqueles que o têm em comum, tal como uma mesa está colocada entre os que se sentam à sua volta. Dependendo de como for usada, digo eu, uma mesa pode dividir ou aproximar. O que os poderes instituídos fazem hoje é distribuir lugares de um vergonhoso privilégio para alguns e de feroz desproteção para muitos. Essa mesa, na polis, está a ser, pois, utilizada como arma de guerra, como uma trincheira. É fundamental mostrar aos governantes que ela pode ser um lugar de partilha do presente e do futuro, e não um espaço onde o que impera são as regras e as normas sem sentido e violentadoras. Esta questão das regras e das normas e das formas insidiosas de elas se imporem esteve sempre presente, julgo eu, ao longo da literatura. Sabia o nosso grande poeta Jorge de Sena, nesse poema Carta a Meus Filhos sobre os fuzilamentos de Goia, quando falava nas infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. Nunca a literatura esteve divorciada do mundo. E se o tempo desse poema de Sena era um tempo em que subsistia a brutalidade, um tempo dominado pela alegria sonâmbula, pela vírgula maníaca do modo funcionário de viver, tão belamente denunciado mais de uma década antes por Alexandre O'Neill, os tempos por que passamos hoje refletem não a agonia de uma ditadura, mas o prenúncio do nascimento de outra, um outro tipo de ditadura, de facto, se entendermos que nos falta aquilo que Amartya Sen diz constituir uma verdadeira democracia, não só o voto, mas também a voz. Nestas últimas décadas, a desonra alargou-se do humano ao planetário, a sustentabilidade à mercê de ameaças maiores do que as sofridas por todo o século XX. Em escassos anos, passámos a viver num mundo assolado pelas mudanças climáticas mais inesperadas. Em muito pouco tempo, passámos a viver num mundo de velocidade e de tempo sem tempo para o pensamento e para a emoção, em que o ser humano se transformou em máquina e a máquina reproduziu, por ele e para ele, os gestos que o ameaçam tornar vítima do sistema cego e cruelmente fluido que se lhe impõe. Um mundo de drones, onde matar se tornou um gesto completamente anónimo, como um jogo de vídeo, em que o belo título de Susan Sontag para o seu não menos belo livro Olhando a Dor dos Outros, tal como a capa que ostenta uma das gravuras dos desastres de guerra de Goia, parece ameaçar deixar de fazer sentido. E, todavia, minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras? Perguntavam-se em 1972 Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa em Novas Cartas Portuguesas. Escrevi uma vez que essa passagem era de facto um exercício retórico, pois as palavras têm realmente poder, reificam o mundo e as coisas, são dos instrumentos mais poderosos e letais que o ser humano detém
e a sociedade humana utiliza, capazes de efetuar a convivência da beleza e do horror. Uma cartografia há vários tempos que não pode dispensar a ideia do outro como mesmo, ainda que alheio. E aceder ao outro significaria, penso eu, a criação de redes no presente, mas também aceder no presente ao nosso passado, à memória, de forma a poder pensar o futuro. Talvez, no caso da literatura, mais a poesia, por razões, eu não vou agora falar delas, mas penso que mais a poesia, pode ser um mecanismo, enfim, porque é menos comercial, pronto. Pode ser um mecanismo, está menos sujeita à comercialização, porque há poucas, enfim, sabemos porquê. Talvez, no caso, talvez mais a poesia, possa ser um mecanismo de resistência capaz de reforçar uma ética e uma poética de partilha e de afeto. Dessa ética e dessa poética faz parte o mundo, e nele os que menos parecem contar, os imigrantes, os sem terra, os sem abrigo, esses que habitam a linha da pobreza ou subsistem abaixo dela, os que sofrem os horrores da guerra, e entre esses, de forma mais violenta, estão, como sabemos, as mulheres e as crianças. É, portanto, de ideologias dominantes que falamos, quer falemos de vida, quer falemos de escrita, onde podemos encontrar inclusive discursos de inclusão que, mesmo sendo, não deixam de discriminar. Penso em Giorgio Agamben, que é um pensador de quem eu gosto muito, mas que não só usa em italiano invariavelmente a palavra uomo, mas ainda, como sabemos, se serve a miúde dos sobreviventes dos campos de concentração para falar do conceito de vida nua. Tal como muito acontece com outros pensadores, as vítimas de Auschwitz tornaram-se, e com toda a justiça, a epítome da vítima. Com toda a justiça, repito. Mas pergunto, e o Ruanda? E a Palestina? E esses e essas que desde 2010 têm vindo a morrer aos milhares no Estreito da Sicília, seres humanos que fogem da guerra civil da Síria, do Corno de África, da crise iraquiana. O poema não é escrito com armas, é escrito com o corpo, mas o corpo arde um pouco de cada vez que escreve, diz Alberto Pimenta, no seu belíssimo e comovente livro Martia de Abdelhamid, onde se pode também ler, em clara denúncia da invasão do Iraque. Querem contar eles a história toda, mas a história não é só sua e da outra metade do bando. Esse livro de Alberto Pimenta serve-me como exemplo máximo para essas e esses de que aqui falo, porque é sobre a elegia pela morte de um povo que necessariamente nos implica a todos e a todas e ao nosso próprio passado europeu de imperialismo e colonização, ainda que nos possa ser de desconforto esse reconhecimento. E não foi por acaso que, na altura da sua publicação em 2005, o livro de Pimenta, lançado na Mesquita de Lisboa, veria a sua leitura boicotada em várias livrarias de Portugal. Esse é um livro onde se lê também: nunca, porém, a vida deixou de se reger pelo coração. Por isso, em vez de Agamben, prefiro pensar em Levinas, falando do rosto do outro, obrigando à obrigação, apelando à responsabilidade, ou de Judith Butler e da vulnerabilidade que a todos une. Seria preciso, como Walter Benjamin propõe, compreender a história do ponto de vista dos vencidos, estudar a tradição dos oprimidos. Prefiro ainda pensar em Spinoza e, a partir dele, em como as ditaduras, os regimes totalitários, se instalam através da disseminação da tristeza, como se fosse necessário deprimir para o oprimir. Não é assim como a alegria que, como defende Spinoza, expande pensamento e emoção e pode ser um antídoto para essas imagens monstruosas e sem dono que hoje nos invadem, porque os donos não têm nome e escondem o rosto atrás de nomes que são as zonas pardas não da potência, mas do poder. Ou prefiro pensar novamente nesse livro extraordinário que citei e que é nosso, que é Novas Cartas Portuguesas, onde, na segunda carta 3, podemos ler: mas sinto essa alegria, sem forma e sem vitral, de se haver desaconchegado um mito, desflorado uma lei. A ordem de que se fala nesse livro não é a ordem dos tiranos, porque a ordem dos tiranos está ligada à tristeza. A ordem dos tiranos gera a violência e não a paz, que não é somente a ausência de guerra, mas uma disposição para a confiança e para a justiça. A verdadeira alegria, estou convicta, convida à insurreição poética, à obrigação cívica, que são também o desassossego bom do espírito, e aponta para a necessidade da esperança partilhada,
seja ela a do corpo social, a do corpo individual ou a do corpo político, contrariando os impotentes do poder. Significaria habitar uma terra com gente dentro, mesmo que entre espaços de vazio, falar uma língua que efetua uma relação com os mortos e com aqueles que ainda não nasceram. Julgo que o tempo chegou de nos questionarmos sobre se podemos continuar a ser aprazíveis e de seguir o que é dito, justamente numa das últimas cartas, novas cartas, que tem por título Passamento, sendo que o termo ali é usado para falar não de morte, mas de passar palavra, e onde se retoma uma das primeiras cartas em que, dizia-se, o tom que dá corpo à escrita é passionar, passar paixão. Por isso, o tom é de compaixão, é compartido com paixão. Em Passamento, chegadas quase ao final, uma das 3 vozes de Novas Cartas Portuguesas pede: diz uma só palavra alta e eu hei de parir a alegria de um povo. Da alegria faz parte a esperança e a fé, algo que, como o amor, não se compreende com o raciocínio, mas com o coração. Com Adrienne Rich, uma poeta feminista norte-americana, eu estou convicta de que estamos todas e todos no mesmo barco. Com ela, sinto a responsabilidade de continuar a procurar quem me ensine e ajude a alargar e aprofundar as fontes e a perscrutar o eu que falo nos meus poemas, não para me afinar a correção política, mas para prevenir a minha ignorância, solipsismo, preguiça, desonestidade, escrita automática. Fim de citação de Rich. Ao mesmo tempo, acredito também que este empenhamento não tem que significar nenhum sacrifício do sentido estético, à semelhança dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas que produzem uma qualquer diferença, porque as suas vestes são mais belas que as de Salomão. Recordo o belíssimo passo dos Coríntios, onde por vezes aparece a palavra caridade e outras vezes a palavra amor. Prefiro a segunda versão. Embora eu fale com a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo quebrado. E embora tenha o dom da profecia e compreenda os mistérios, se não tiver amor, não sou nada. Poderá parecer estranho convocar o radicalismo de Adrienne Rich e a Bíblia, mas ambos podem ser válidos para escrever a nossa história, para que o coração se não transforme em pedra, mas para que seja ele a reger a vida. Termino, a Helena pediu-me, com um poema meu que fala em versos daquilo que eu queria dizer, e esse poema chama-se Como Desabitado o Coração. Podem acontecer, e então a música de certo estará lá. As palavras surgirão então, o sol, o girassol, a luz que gira em torno do eixo feito de outra luz. Poderia ser Deus ou paz, sentir. E de repente o mundo a acontecer, o milagre do mundo a acontecer. Lázaro em vestes brancos, ausente o pó do quarto onde morara, entretecido a morte e cheiros de planeta envelhecido. A estrela nova nascendo dos seus pés, eis-me em milagre e mudo. Lázaro, a sua voz em sinfonia muda, ou a violência dentro do coração, vibrando dentro do coração, ventrículo desfeito por esta certeza, surgirão as palavras a seguir, tão lisas e potentes como a música. Serão como a beleza das pirâmides, a perfeição, onde, pequeno seixo atravessado em falha, onde, folha finíssima, por entre as pedras, as siamesas pedras, resistentes ao vento e ao deserto, a sua forma esplêndida, a forma mais capaz de resolver enigmas. Nessa folha finíssima ou na pedra, o mais puro milagre. Podem assim, junto ao deserto do gesto desumano, o chicote, a tortura, o revólver bramando no vazio, a mão que se detém, a boca que não grita, Lázaro, a sua voz, igual a música, eis-nos e mudos. O conhecer mais puro, o ar que traz os sons, o tempo a transportar a luz, as estrelas já mortas de onde nascemos, a sua luz ainda aqui, junto de nós, habitar sem saber a mecânica quântica, igual à habitação de coração, o pensamento mais iluminado, saber da energia, o mais puro conceito, como Deus. Podem ainda assim acontecer,
ao longo do deserto, das fronteiras erguidas quase tocando o céu como pirâmides. De Rhodes, o colosso dividindo, mas aberto aos navios, o sândalo, a canela, especiarias, mais de 1000 cheiros, saltos de gigante, pirateado o coração e o sol, e ao seu lado a voz humana, cal, viva, e uma paisagem de cato e maravilhas, alguns milagres, junto à vida amputada, à clave, à carne rota, ao iminente apodrecer das cores, capazes de fazer tompar ruídos longos e ficar só um timbre, mais do que uma miragem, um timbre, som de diapasão vibrando pelo tempo ou festa de Babel, a estrela que morrera, a sua luz cruzando o velho éter, já não éter, mas tempo. Anoitece, e está vermelho o sol ao lado das pirâmides. Há de ser isto o eixo de outra luz, amigos a saudar-se devagar, ao lado do silêncio hão de surgir a eclosão de impérios, o cheiro a marfim, de sílabas tão brancas. Lázaro fala pela primeira vez, rouco de voz, primeiro, depois a sua voz, eis-me em milagre, mundo, e o reconcerto abate-se na luz, e um dedo basta para o reconforto, um dedo, as suas veias, fio de cabelo ou pena de pavão, tornam-se sons, leve ponto de açúcar, se o vento de galáxia os amacia. Podem, porém, em longo desconcerto, e encostada à música, essa palavra nova nascerá, rota dos olhos que não viram nada, mas com peixes ao fundo, multiformes, a voz sem palco e tudo a acontecer como primeira vez. Muito obrigada.